Começando mais um São Paulo da Depressão. E aí, rapaziada, beleza? Voltamos, né? Eu tava passando por um período de instabilidade, nada sério. Estou me mudando, tanto que meu quarto tá uma várzea, né? Tipo, várzea que eu digo, não tem porra nenhuma no meu quarto, né? Tem um colchão velho e tem uma escrivaninha pra estudar, né? Se é que eu faço isso. Mas enfim, estamos aqui para falar do impressionante, do incrível São Paulo Futebol Clube contra Mirassol. E também dar um recap, né? Não total, né? Porque faz muito tempo, desde que eu fiz um último vídeo da demissão do meu amor, da minha eterna esposa, né? Sou um viúvo de Ana Crespo e assim serei até o final de minha vida. Rapaziada, ontem teve São Paulo e Mirassol, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Eu assisti, confesso que dormi um pedaço do segundo tempo, porque vou entrar em detalhes do porquê mais pra frente, mas fica aí o meu comentário. Estou usando a camisa do Caleri, né? O homem que tem procurado perder gols, porém feito gols, né? Entenda como quiser. E antes de tudo, eu tava agora há pouco assistindo o jogo do Corinthians e Vasco com o Tadeu, né? Vulgo Fala Vasquinho. Assisti o segundo tempo com ele do jogo. Eu cheguei a ver o gol do primeiro tempo, enfim. E ele foi comentar comigo sobre o jogo, né? Ele falou pra mim que viu ontem o jogo do São Paulo e Mirassol. Ele falou pra mim: olha, o Mirassol não merecia perder. Aí eu virei e falei: mas também ninguém merecia ganhar no jogo de ontem. Mas eu tava agora tomando meu super banho, eu entrei num pensamento no banho, né? Realmente, ontem foi um jogo muito feio, foi um jogo ruim, né? Foi um jogo de dar sono, né? Porém, tinha que ter alguém pra ganhar o jogo ontem, na minha opinião, era o São Paulo. Porque eu genuinamente não entendo o que se passa, né, dentro do Mirassol. O time acabou de ter várias saídas, né? Saídas importantes, incluindo 2 que estão no São Paulo hoje. E chegaram muita gente nova, né? Então, assim, eu entendo o time passar uma estabilidade, só que eu não entendo ainda muito como é que o Mirassol está em... Se não falha a memória, o Mirassol é o time... É o primeiro time entrando na zona, né? É o 16º, se não me falha a memória, né? 20º, 19º, 18º, 17º. Eu acho que era o 17º, se não me falha a memória. Enfim, não entendo. E aquilo, né, na minha concepção como torcedor, e também levando muito em consideração o que o Crespo disse no começo do ano. Esse ano é brigar para não cair, rezar pelos 45 pontos. Então, assim, o São Paulo tá numa prateleira para mim que funciona assim. Temos o G4, né, que em tese são times que brigam pelo título, né, menos o quarto colocado, vamos colocar assim, né. Isso numa tese, né? Na prática a gente sabe que não funciona tão bem assim, porque o futebol não é um grande modo carreira. Então assim, tem os 4 times, né? Vamos pegar 3, né? São os 3 que provavelmente brigam pelo título até certo ponto do campeonato. Temos o quarto para baixo, entre o quarto e o sexto e o sétimo, que brigam pela vaga na Libertadores direta e pré-Libertadores, que pra mim tem os melhores, né? Os times que brigam pelo título, e o best of the rest, né? É um termo usado na Fórmula 1, para quem não sabe, né? É o melhor do resto. Na Fórmula 1 é o quarto colocado do campeonato, né? Que são 11. Hoje são 11. Que é o quarto colocado. Que é o time que foi melhor que o resto da tabela. E só que não aos pontos de brigar pelo pódio com as grandes escuderias da Fórmula 1 pelo melhor premiação, né? E equivalente também ao título de construtores. O São Paulo não está em nenhuma dessas prateleiras. Nem o best of the rest, nem os melhores do campeonato. Para mim, o São Paulo está na prateleira de baixo, né? Que em tese briga pela vaga da pré, que gira ali entre o oitavo até o 12º, né? Que fica esse negócio até o final do campeonato, né? O 12º às vezes escala, vai para oitavo, vai para sétimo. Alguém ganha a Copa do Brasil que está no G6, alguém ganha a Sul-Americana e pipipi, popopó. Então, pra mim, o São Paulo tá nesse bolo, tá nessa terceira prateleira, com Inter, Grêmio, Galo, Vasco. Então, assim, nesse bolo, o São Paulo tem que jogar de igual para igual para esses times e buscar a vitória, né? Que em tese você está jogando contra um time do mesmo patamar. E no que a gente teve até agora, o São Paulo não jogou bem contra os times pau a pau. Jogou bem até certo ponto. Temos como consideração o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Vasco, teve mais recentemente o Cruzeiro, né, que é um time que para mim briga pelo best of the rest, né, vamos dizer assim.
Só que desde a chegada do Roger Machado, a gente sabe que não funcionou tão bem, né? Eu vou entrar em mais detalhes depois sobre o Roger, mas... Então, pra mim, o São Paulo, na situação que o Mirassol se encontra hoje, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar. E se tinha um time ali que merecia ganhar, era pro São Paulo. Tanto que, pra mim, entra muito no critério também a zaga do São Paulo ontem, eu achei que foi bem, né? Um erro ali, um erro outro, né? Até porque a gente não é o Real Madrid. Então, eu acho compreensível, né? Só que assim, né? Tolói, horrível. Tolói, horrível. Eu não sei como é que o Tolói, entre aspas, teve tanto sucesso no futebol italiano. Aí vamos entrar na piada do Barolo, né? Nossa, né? O Tolói ter tido sucesso na Itália, né? Mostra a atual, né, situação do futebol italiano, porque a Itália não tá na Copa. Sim, certo ponto ele tá correto, né? Mas não vou aprofundar na piada. O Tolói, muito esquisito, né? Ele hoje parece aqueles jogadores fim de carreira que joga na Série B, né? Pra fazer um pé de meia, pra pagar pensão. Tem 5 filhos, grupo de pagode, aí tem que pagar a pensão. Então o cara com 39 anos se obriga a jogar na Série B, na Série C, pra fazer um pé de meia. Então, assim, pra mim é isso que o Tolói passa muito. Só que em consideração, né, a zaga foi relativamente bem, porque o Mirassol jogou mal. Eu acho muito esquisito ver o Mirassol jogando que nem um time, entre aspas, pequeno, né? Porque o Mirassol é um time pequeno, né? Vamos ser sinceros. Só que ano passado foi uma puta temporada. Ele, em tese, hoje era pra estar melhor que o São Paulo. Em tese, né? Em tese, em tese. Então, assim, ontem seria um jogo em tese pau a pau e o São Paulo ganhou, né? Pô, legal. Mas a verdade é que o Mirassol não foi bem ontem. Eu achei o Mirassol muito ruim ontem. Aí eu vi muita gente falando que o Tiquinho fez mais pelo São Paulo ontem do que o Caleri, né? E errando aquele gol por um Tiquinho. Então, assim, cara, a defesa não foi tanto exigida, mas também quando foi exigida contou um pouco a sorte, uns erros individuais ali, mas num geral, né, a dupla de volantes, laterais, zagueiros, foi bem. Eu não gostei muito do jogo do... vamos esclarecer, né? Pra mim o Tolói não jogou bem ontem, mas o Tolói não jogar bem faz parte do recorrente do Rafael Tolói. Eu não achei um bom jogo do Sabino, eu achei o Sabino meio disperso, mas também vamos levar em consideração, né? O Sabino tem sido muito exigido ultimamente, e é o Sabino, né? Não é um puta zagueiro. Então você exigir demais o Sabino vai peidar, né? Convenhamos. Eu achei uma partida apagada do Lucas Ramon, mas pela proposta do lado direito do Roger Machado, que é o Arthur como ponta, né? O Lucas Ramon ali, entre aspas, funcionou. Eu sempre tô dizendo entre aspas, né? E vamos dizer, vamos relativar, vamos... Porque pra mim o São Paulo Futebol Clube hoje é uma grande... É um IC, é um grande será, né? Então assim, tipo, a gente não sabe, é um time muito irregular. Então sempre tem que trabalhar com, entre aspas, né? Então, pelo proposto de jogo do grande professor Roger Machado, funcionou, vamos dizer assim. Agora, se você só olhar o final do jogo, só os dados, né? Realmente, nossa, puta jogo do São Paulo foi lá pra brigar pelo 1x0 e conseguiu 1x0, mas como futebol jogado, né, como fã de futebol, a gente enxerga de outra maneira, né? Quem assistiu o jogo. A não ser que você seja igual o Bruno Formiga e veja só o SofaScore. Funcionou, né? E eu tenho uma grande ressalva ao atleta Wendel. Por mais que o Wendel seja constantemente criticado, tenha constantemente problemas de lesão, eu acho que hoje o Wendel é o melhor lateral do São Paulo. Eu digo isso desde o ano passado, na verdade. Porque qualidade por qualidade, o Wendel é o melhor que a gente tem. O Cedric é um vovô, e tem o mesmo tanto de Europa do Cedric, ou mesmo tanto de Europa do Wendel, podemos dizer. Só que o Cedric hoje é um velho fudido, que não consegue nem levantar o pinto, e fica complicado. O Lucas Ramon, ele teve um começo muito bom, o Crespo sai, ele piora, graças ao Roger Machado, e até agora voltou a ser um pouco mais regular, na minha opinião. Mas não aquele do começo da temporada. Também, leva em consideração, tem 31 anos, ele vinha do Mirassol, ele ficou uns 3 meses sem jogar bola, porque ele estava afastado do Mirassol por conta da negociação com o São Paulo. E é o Lucas Ramon, né? Ele foi despontar no passado. Mentira, vai. Em 2024, né? Que ele fez um bom ano pelo Mirassol também. O Enzo é aquele negócio, né? Raça, sangue, vou dar carrinho, vou fazer uma falta estúpida. Mas não espere demais do Enzo no ataque, no Enzo sendo inteligente. Então, o Wendel, a gente goste ou não, a gente queira ou não, é o melhor lateral que a gente tem.
ele ofensivamente é o melhor, ele cruza melhor, ele passa melhor, ele tem uma visão melhor. Defendendo, eu acho elas por elas, né, com o Enzo. E só que ele tem sofrido com lesões e ele constantemente é meio preguiçoso, né? Vamos ser sinceros, o Endo é meio preguiçoso. Mas vale mais um preguiçoso cruzando certo do que um preguiçoso que não faz nada, né? Então você vê, o São Paulo nos últimos jogos tem feito 500 cruzamentos por partida. Não acerta. Quando o Wendel tá bem, ele acerta. Que o Wendel tem um cruzamento melhor que o Enzo, ele tem um cruzamento melhor que o Cedric, ele tem um cruzamento melhor que o Mike. Então, se a intenção é jogar sempre com o cruzamento... Desculpa, acho que tem o lixo. Então, se a intenção é sempre continuar nessa de vamos cruzar na área toda hora, tudo bem, coloca o Wendel, faz sentido. E funcionou porque vem meu outro ponto que eu não gostei, tá? Mas funcionou, entre aspas, é fogo. Foi o Cauli de meia esquerda, porque o Cauli de meia esquerda, ele abre o jogo pro Wendel poder correr, né? O Cauli desloca, o Wendel corre, o Wendel cruza. E o Cauli dá o suporte no meio e faz o triângulo, né? Triangulação básica de futebol. Tanto que muitas vezes a gente teve eu vi 2 roubadas de bola do Cauli na parte defensiva do São Paulo, né? Da parte do meio para baixo. Onde o Cauli subiu, ele veio pro meio, o Wendel subiu, só que o São Paulo perdeu a bola. Então o Cauli já voltou para marcar. Tanto que o Bobadilla e o Danielzinho estavam em cima. E o Cauli já desceu e recuperou a bola. Então o Cauli recuperou a bola e já tentou percorrer para soltar a bola para algum lugar. Eu lembro que uma dessas ele até soltou para o Wendel, que já estava mais avançado. Então assim, você vê que tem pontos interessantes no trabalho do Roger Machado? Porra, tem, né? O cara não é técnico de futebol da Série A à toa, né? Não sou eu passando pano pro Roger, tá? Mas explicando um pouco de tática, né? Futebol jogado. E funcionou, a jogada saiu por ali, só que aquilo, o que me incomodou no jogo foi, o São Paulo era um time muito pragmático. A gente sabia o que ia acontecer muito antes. Ou a gente fazia esse tipo de jogada com o Cauli e o Wendel, que eu acabei de explicar, ou a gente fazia jogadas onde eram bolas trabalhadas no meio, né? Toca, goleiro, zagueiro, volante, meio, Luciano, blá 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 blá, até chegar no Arthur. E o Lucas Ramon ficou um pouco mais afastado para baixo, né? Se vocês puderem perceber. Ele não subiu tanto, por causa que desde a chegada do Arthur, esse trabalho de fazer o corredor do lado direito para chegar no final, para cruzar, para fazer uma fumaça, para tentar jogar pro meio, virou responsabilidade do Arthur. Muito bem feito, na minha opinião. O Arthur mudou a cara do time. Só que o Arthur, às vezes, ele cansa muito e no segundo tempo não rende. E ele não tem um substituto tão bom quanto a gente gostaria. E então, ou era a jogada do Wendel Cauli, ou era uma jogada pro Arthur lançar na área. Tanto que, na minha opinião, as melhores jogadas do São Paulo foram trabalhadas no meio. As melhores chances de gol e surpresa, onde a gente não espera, onde a gente tem que forçar o erro do adversário, foi pelo meio de campo. Onde quase surgiram 2, 3 oportunidades. Por pouco a gente não converte. Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer. E quando a gente não sabe o que vai acontecer quando tem uma surpresa, é porque o São Paulo não é nem que forçou o erro do Mirassol ou do adversário. O São Paulo contou com a sorte que o adversário errou, a gente sobrou uma bola no meio e tentou fazer alguma coisa. E mesmo quando o São Paulo recupera a bola no meio, naquele pedaço para cima, volta para tentar tocar pro Wendel, pro Cauli na esquerda, pro Arthur, trabalhar a bola para tentar lançar e rezar para o cara cabecear ou sobrar pro Luciano e o Luciano finalizar. Então, assim, fica nessa mesmice, o jogo fica chato, a gente sabe o que vai acontecer, o adversário sabe o que vai acontecer. E quando o time mudou um pouquinho no segundo tempo, que eu acho que o Roger, depois que saiu do intervalo, ele mudou o time, né? O time começou a jogar um pouco mais variado, mas mantendo a mesma coisa. E saiu o gol, né? O Luciano fez um gol de cabeça, né? Foi uma jogada entre o Luca e o Wendel que resultou no gol do Luciano. Então, assim, quando você muda, quando você varia a tática, melhora, né? O time surpreende mais o adversário, força mais o erro. O São Paulo triangulou, cruzou e o Luciano pulou mais alto que o zagueiro. E eu achei um belo gol, um gol bonito, um gol de bola trabalhada, né? Então, quando o time trabalha a bola e não se preocupa só em levantar a bola na área toda hora, é muito gostoso de ver. E essa é a minha grande crítica. O São Paulo ficou muito na mesmice, a gente sabe o que vai acontecer. Eu dormi. Quando bateu 15 minutos do segundo tempo, eu dormi. Eu dormi 10, 15 minutos. Eu abri o olho, tava lá, gol do Luciano, 33 minutos. Falei, caralho. Então, assim, e o resto do jogo foi o que a gente já sabia. Eu só gostei que o São Paulo não recuou tanto depois que fez o gol. O time, logicamente,
por inteligência, né? Já estava mais da metade do segundo tempo, o time se recuou um pouco, mas não deu a bola de graça pro Mirassol. Essa é a minha grande análise tática sobre o jogo, né? E agora falando assim, né? Tirando essa parte tática, nessa parte mais jornalística, né? A parte torcedor do coração, cara, que jogo insuportável, que jogo chato. Ontem ganhou de 1-0, mas assim, ridículo. Era pra ter sido um 0-0. Porque o São Paulo pode ser o time que forçou mais o gol do Mirassol, ou o gol, né, contra o Mirassol. Sim, São Paulo foi. Porém, foi um jogo insuportável. Se tivesse sido 0-0 com o Mirassol bloqueando todas as bolas do São Paulo, tava mais que certo, tá? E cara, eu não gosto tanto de concordar com algumas opiniões do Barolo sobre os jogadores, né? E eu sou um grande fã do Barolo. Eu assisto muito vídeo do Barolo. Só que ele mesmo fala, eu acho legal que ele fala isso, né? Ele fala assim, gente, eu não sei nada de futebol, ele fala. Eu não sei nada de futebol. Eu sei o que eu vejo em campo, ele fala, né? Então, assim, tipo, eu acho muito então, assim, ele não é um grande nerd da bola, né? Então, não é um cara que vê que nem eu, que eu gosto de ver todo o plano tático, eu gosto de saber o que tá acontecendo, tal, não sei o que, né? E eu não acho tão justo as milhares de críticas ao Rafael. Porém, eu concordo com ele 80, 70%. O Rafael é um goleiro nota 6, gente. Tá? Eu só acho que ele não vale tantas críticas. E o Rafael ontem não foi exigido. O Mirassol, eu tenho até o dado aqui, de chutes. O Mirassol deu um chute no gol. Um chute convertido, né? Eu agora não lembro se foi bloqueado, né? Enfim. Foram 10 finalizações e uma no gol. É muito pouco pro time do Mirassol. Então o Rafael foi pouco exigido. Quando foi exigido, entre aspas, defendeu. Eu não vou lembrar como é que foi o lance agora. Mas teve o gol anulado do Mirassol. Naquele gol fica muito claro. Foi um corredor aberto e assim, era uma bola defensável. A sorte que anularam o gol. Então me preocupa que o Rafael, ele tem um jogo muito bom, um jogo mais ou menos, um jogo... Então assim, me preocupa quando ele não é exigido. Quando ele é exigido constantemente, parece que ele fica atento. Parece que ele tipo, já tá pronto pra pegar. Quando é um jogo desse, que os dois times estão muito mal, eu sinto que ele vira o goleiro nota 6. Sabe? Por isso que ele eternamente será um goleiro nota 6. Eu vi, acho que foi a São Paulo da Zoeira, não lembro, comentando, eu nunca vi um goleiro tentando agarrar pênalti, né? Agarrando, né? Tipo, quando pula. O Rafael tentou agarrar o pênalti do Pumita, né? Contra o Vasco. Ele pula meio assim, né? Então, não sei, cara. Eu queria começar a dar chance pro Coronel, né? Porque ele tem o trabalho mais fácil do mundo, já diria Barolo. Tá, então eu tenho só essa grande ressalva com o Rafael. Eu gosto e desgosto, né? Eu concordo que ele não é um goleiro do nível do São Paulo, mas sendo bem honesto, né, com o que a gente tem hoje à disposição no futebol brasileiro, tá mais que suficiente, né? Eu vou falar alguns dados do jogo agora, né? O São Paulo teve 53% de posse de bola. Aí que é um dado muito feio, cara. O expected goals, né, que é um dado muito famoso na Inglaterra, né? Gols esperados. O do São Paulo foi de 1.02. Ou seja, o São Paulo teve um XG, né, como a abreviação de um gol, né? Tipo, é um número normal, a gente fez um gol. O do Mirassol foi 1.09, tipo, é pouco, né? Quer dizer que os times criaram pouco, considerando a conversão do gol. São Paulo teve um chute ao gol e foi gol. Teve uma chance perigosa criada, 12 escanteios. Então, assim, tipo, eu acho que falta muita criatividade no São Paulo, às vezes, para converter as jogadas, para converter em gol. Eu acho que a gente finaliza muito mal, né? Eu não sei. Essa parte de treino e tática, eu não tô dentro do clube para saber. Passes completos, 355. Quer ver aqui, ó. O São Paulo bloqueou 11 chutes. Gols esperados no alvo, 0.62. Chutes de dentro da área, 7. Quer dizer que o São Paulo chutou 7 vezes dentro da área do Mirassol. É um dado interessante. Quer dizer que é um time que vai pra área, né? Gride mais na área, só que a maioria é tudo é lançamento, né? Ver se tem mais um dado interessante, né? Passes no próprio campo. Ó, mais da metade dos passes do São Paulo foram dentro do próprio campo, 178. Desculpa, dado erradíssimo agora, tá? São Paulo deu 268. Não, mas tá errado. Sei lá. Fiquei puto agora. Enfim. É isso, gente. Essa é a minha grande opinião sobre o jogo de ontem. Eu queria só dar uma ressalva agora, né, sobre
comentário sobre o técnico Roger Machado, que tá meio que na boca da mídia aí, né? Cada um tem sua opinião, cada emissora fala uma merda, cada influencer fala uma porcaria. A minha opinião, tá? Eu acho que quem não é São Paulo tem que calar a boca, sendo bem honesto. A galera que tá falando do São Paulo, as críticas da torcida para o Roger Machado e para a diretoria, né, etc. A galera tem que calar a boca, sem maldade. Que esse pessoal que tá falando bosta, tá tomando do cu. A gente não é racista, a gente não tá nem aí com o Roger, a gente quer que o Rui Costa vá se fuder, a gente quer que o Rafinha vá tomar no olho do cu. Eu amo o Rafinha, eu tenho camisa do Rafinha, e tipo, ver o que ele tá fazendo me deixa muito puto da vida. Eu acho que é mais influência do Rui Costa do que do Rafinha. Só que o Rafinha, que tem essa fama de bater no peito, falar que eu sou o cara, eu sou o capitão, tá muito escondidinho, tá muito mascaradinho, tá só no pipipi popopó, isso tá me deixando virado de puto. Então assim, né, essa galera tem que ir pra merda, sendo bem honesto, a gente tem que continuar xingando o Roger todo santo jogo, tá? Eu acho errado a torcida vaiar o Roger antes do jogo, eu acho errado vaiar depois de um resultado relativamente bom, porém a gente sabe, né, ganhar de 2-0 do O'Higgins merece vaia, porque o São Paulo jogou mal contra o O'Higgins. Agora eu não lembro se o São Paulo foi 1-0, 2-0 contra o O'Higgins. Então assim, foi um jogo horrível contra o O'Higgins. Foi um jogo horrível contra o Boston River. Foi um jogo horrível contra o Mirassol. O único jogo que ele não mereceu vaia e foi vaiado foi o jogo do Juventude, que todo mundo sabe que foi uma chuva de gols perdidos do Caleri. Foi 2-0 contra o O'Higgins. Só que assim, contra o O'Higgins a gente fez o gol no começo e só foi fazer gol, e só foi chutar de 30 minutos depois de novo no gol. Então assim, ele merece todas as vaias que vem sofrendo. O time joga mal com ele, o time é triste em campo com ele, é um time depressivo, é um time feio de assistir jogar com ele. É ruim, não tem graça, é um jogo feio. Ele merece as vaias. Pós-jogo, antes do jogo, eu acho que às vezes isso é ruim. A vaia antes faz mal para os jogadores e para o técnico, porque o time está em concentração, o time está se preparando para entrar em campo. E isso não é querendo, assim, mas eles ganham milhões de reais para fazer aquilo, tem que vaiar, né? O cara é ser humano, tá? Se o seu chefe te xinga no seu trabalho, te vaia no seu trabalho, você vai ficar distraído, você vai ter um choque. É a mesma coisa para o jogador de futebol, ele vai ter a vaia na cabeça quando ele está concentrado, o técnico, sabe assim, gera um ambiente ruim dentro do estádio. Vai depois, vai quando acabar o jogo. Não vai antes, eu acho burrice. Mas a galera da mídia tem que tomar no cu. Nossa, que povinho insuportável. Cada um tem uma opinião pior que a outra sobre a gente, sobre a torcida falando do Roger e xingando o Roger. O Roger merece as vaias, o time joga mal. O Roger merece a pressão que tá sofrendo. A gente não queria ele. Nada contra a pessoa Roger Machado. O que mais me irrita é a galera falando que a gente é racista. Isso me irrita profundamente. A gente não é racista. A gente não gosta do Roger Machado. Eu não tô nem pra cor de pele dele. A gente não gosta porque ele é um técnico fraco. Ele é um técnico sem título de expressão. Ele tem um campeonato baiano e um campeonato gaúcho. Não que o Crespo tivesse uma vasta galeria de troféus. Mas o Crespo, querendo ou não, nos cenários que ele jogou, ele comandou. Ele tem uma Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Ele tem um campeonato paulista pelo São Paulo. E ele tem uma Champions League asiática. Pra quem não sabe, o Crespo tem sim uma Champions League asiática, que é muito difícil de conquistar, tá bom? É embaçado lá a Champions League asiática. Então assim, ele tem um pouquinho mais de repertório que o Roger Machado. O próprio Zubeldia tem mais repertório que o Roger Machado. Então assim, não é querendo falar que os outros eram super técnicos, tá? Eram técnicos de primeira prateleira. Mas meu ponto o Roger é um técnico mais fraco que eles. E a gente não queria eles. Quando o Corinthians fez todo o fuzuê para não contratar o Roger, todo mundo falou que os corintianos não estavam certo. E vão chamar lá a torcida do Corinthians de racista? Não faz sentido. Então assim, a gente não tem nada contra o Roger, tô nem aí pra ele. Eu só quero ele longe do meu time de futebol. Quero longe, longe, longe. O Roger é um péssimo técnico. E vamos ver agora, né? O São Paulo vai jogar, entre aspas, fora de casa, né? Porque a gente pega agora o Milionários lá na Colômbia, a gente joga contra o Bahia lá em Bragança, né? Porque o São Paulo vai usar o Morumbi para shows, que seria o jogo no Morumbi, né? Melhor especificando. Depois a gente pega o O'Higgins, eu não sei onde que o O'Higgins joga, não sei se é Chile, se é Peru, se é Equador, não sei. Aí depois do O'Higgins a gente tem o Corinthians em Itaquera, provavelmente, né?
Aí tem o jogo de volta contra o Juventude. Aí depois do Juventude tá programado o jogo do Fluminense, né? Sujeito a alterações. E depois tem o jogo contra o Milionários, que aí eu já não sei se já vai voltar a ser no Morumbi. Espero que sim. E ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa. A gente vai ficar... O próximo jogo é dia 28 de abril. A gente só volta dia 19 de maio. É quase um mês inteiro sem o São Paulo em casa, tá? No Morumbi. E espero que dentro desses 5, 6 jogos aí, o Roger vá à merda e já tenha sido mandado embora. Rapaziada, quem gostou do vídeo deixa um like, segue aí, compartilha, vice-versa. Muito obrigado aí. E agora eu vou manter os vídeos mais recorrentes, porque eu já tô me estabilizando melhor no meu trabalho, na mudança, tá bom? Vou comprar um microfone da hora mês que vem. E tamo junto. Boa semana, rapaziada. Vamos São Paulo.